A Santa Mãe Igreja, meus irmãos e minhas irmãs, celebra o último dia solene do nosso ano litúrgico, a solenidade odierna de Cristo, Rei do Universo. Das festas que nós celebramos ao longo de todo o ano, das solenidades que nós comemoramos, essa de hoje é uma das mais novas. São 96 anos que a igreja celebra essa solenidade de hoje. Ela foi proclamada no ano de 1925, no dia 11 de dezembro, pelo Santo Padre, o Papa Pio XI, que depois da Primeira Guerra Mundial quis catequizar e mostrar aos homens deste mundo que só Cristo é capaz de nos dar a paz, que só Cristo é quem deve reinar, que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano. E vocês sabem que o século XX foi um século marcado por tantas ditaduras, a massacrar o ser humano, a massacrar o homem, a escravizar o homem, querendo que o homem se curvasse diante de tantas ideologias, que queria colocar doutrinas, filosofias, modos de conceber o mundo acima da fé, acima de Deus. Basta lembrarmos do fascismo, do nazismo, do comunismo, por que não também olharmos nos dias de hoje esse relativismo medonho que está aí, essa ditadura do relativismo tão bem combatida pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI. Mas como falar da realeza de Cristo em um mundo que não permite mais que Cristo reine? Como falar de Cristo Rei em um mundo onde tudo pode reinar, onde tudo tem voz, onde tudo tem vez? Mas Deus, o soberano, não tem direito a nada. E tudo aquilo que remete a Deus, pela ditadura do relativismo, sempre é visto como não essencial, sempre é visto como secundário, como periférico, como uma coisa que tanto faz como tanto fez. Só que vejam bem, meus diletos irmãos e minhas irmãs, devemos proclamar sim Cristo Rei, mas antes de querermos que Ele reine nessa sociedade corrompida e depravada, nós temos que permitir que Ele reine primeiro dentro de nós, nos nossos corações. É uma hipocrisia querermos aclamar Jesus como Rei lá fora, se Ele não reina no candinho do nosso coração, se Ele não reina no recôndito do nosso ser, se Ele não reina no âmago da nossa existência. Para querermos que Ele primeiro reine nesse mundo desordado, nós primeiro temos que permitir que Ele ordene o nosso ser e reine nas nossas vidas, nos nossos corações. É bem verdade que há 2000 anos nós rezamos e desejamos o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É bem verdade que na vida de muitos cristãos nos dias de hoje,
Isso é só e unicamente uma teoria, e por que não dizer uma oração vazia de significado? Porque uma coisa é aquilo que é falado, proclamado com a voz. Outra coisa é aquilo que é concebido e vivido pelos cristãos nos dias de hoje. Não basta só cantarmos Viva Cristo Rei, não basta só idealizarmos que Ele deve reinar, mas devemos de verdade descermos do trono e colocarmos Jesus para reinar no trono das nossas vidas. Devemos sim entender que é Ele quem deve reinar, e somos nós que devemos permitir que Ele reine e proclamar Ele como nosso Rei, como Senhor das nossas vidas. Porque Senhor do céu, Senhor da terra, Ele já foi proclamado. E toda a autoridade já foi dada a Ele pelo Pai. Mas nas nossas vidas, nos nossos corações, o Senhor, o bom Deus, espera que nós o escolhamos. E somos nós que devemos proclamá-lo Rei das nossas vidas. Por que isso, Padre? Porque Deus nos deu essa liberdade de escolhermos o bem. Deus nos deu a liberdade de praticarmos e fazermos o bem. Só que muitas vezes as pessoas pensam que o bem só deve ser feito a outrem e esquecem que devem fazer o bem principalmente a si mesmo, a própria alma. E aqui nós temos um grande problema. Por quê? Porque nós muitas vezes somos bons para os outros, mas para nós mesmos somos tão mesquinhos, não pensamos eternamente a nossa vida, não pensamos em contemplar o Senhor glorioso, na sua glória, com todo o seu esplendor. Vejam que ao longo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre falou da sua realeza. Ele sempre pregou que Ele deveria reinar glorioso. Tanto que 2 apóstolos foram tentados a confundir o reino de Cristo eterno, espiritual, glorioso, com um reino econômico politizado, de um poder temporal, de um poder que passa. Assim eles disseram: Senhor, quando estiveres no teu reinado, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, eles não entenderam o reinado de Cristo. Como tantas pessoas que não conseguem entender esse senhorio, esse reinado de Jesus. Vejam bem, meus irmãos, quando a teologia começou a se desenvolver no início do século XX, com teólogos, pensadores, que não estavam dentro do magistério, não eram bispos, não eram padres. Um disse assim, chamado Loisy: Cristo pregou o reino e o que nos veio é a igreja. Nós temos que entender com muita dignidade essa premissa. Por quê? Porque simplesmente a igreja não é o reino de Cristo. A igreja é o início do reino de Cristo. Aponta para o reino de Cristo. Mas a própria finalidade da igreja não é
teatralizar o reinado de Cristo aqui, mas é viver substancialmente o reinado de Cristo que começa aqui, mas desemboca na eternidade em Deus. A igreja é a continuadora da obra de Jesus Cristo. Ela faz tudo aquilo que Ele fez. Ela continua no mundo a obra redentora, santificadora de Deus. E é aqui que nós precisamos entender a Igreja Católica como o sacramento primordial da salvação. Assim nos fala o Santo Concílio de Trento. Por quê? Porque é através dela que nós recebemos os 7 sacramentos. É através da Igreja que nós somos inseridos na vida de Cristo. É através da Igreja que nós nos tornamos filhos de Deus e participantes da vida de Cristo. Só a igreja neste mundo é capaz de fazer isso. Só que vejam bem, você deve deixar Jesus reinar na tua vida. E como, Padre, eu faço isso? Primeiro, sendo dócil à ação do Espírito Santo. Segundo, se esforçando para cumprir tudo aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos deixou como ensinamento, como caminho de fé. E terceiro, lutar para perseverar nesse grande objetivo de alcançar a salvação. Como eu posso dizer que Cristo é Rei, se Ele não reina no meu coração, quando eu tenho um rancor de alguém que me feriu, de alguém que me magoou, de alguém que me maltratou? Como eu posso dizer que de verdade Cristo reina na minha vida, se eu quero fazer tudo do jeito que eu quero, não do jeito que Ele quer? Se tudo tem que ser do meu jeito, do meu modo, da minha forma, e não aceito como cristão ser corrigido pela igreja, ser corrigido pelos legítimos pastores, sento no meu trono e digo: o Senhor da minha vida sou eu. É do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu penso. E não é assim, meus irmãos. Quando nosso Senhor, Ele vem nos visitar, Ele nos faz conhecer o seu poderio, o seu poder. Ele vem nos resgatar e nos mostra que a sua realeza é serviço. Só que é aqui que muitos não conseguem entender essa realidade. O reinado de Cristo é um reinado de serviço, onde aquele que quer de verdade alcançar o céu tem que entender que deve participar da realeza de Cristo, servindo a Deus, servindo ao outro. Lembrem daquele momento na Quinta-feira Santa, naquela noite ímpar da última ceia, quando o Senhor estava ali junto com o colégio dos apóstolos. Ele tira o manto, cinge-se com o gremial, coloca uma toalha na cintura, pega um jarro, uma bacia e sai lavando os pés dos discípulos. Um serviço de escravo, um serviço de um vassalo,
de um empregado lavar os pés do Senhor, naquela época, é claro. E quando ele se depara diante de Pedro, Pedro diz assim: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Ou seja, sou eu que devo lavar os teus pés, e não você que deve lavar os meus. Pedro, na sua concepção, ele estava correto. Ele se colocava como um servo de Deus. Só que nosso Senhor estava ali dando exemplo e vai dizer: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Ou seja, Pedro, se eu não te servir para que você encontre a salvação, Pedro, você não vai alcançar a salvação. E Pedro, ali comovido com a humildade do Senhor, diz assim: então, Senhor, não lava só os meus pés, mas a mão e a cabeça me lava todo, Senhor. Ou seja, eu quero ser todo teu. Eu quero estar totalmente inserido, quero ser todo lavado pelo teu amor. E Jesus termina dizendo: eu deixo um exemplo a seguir. Amem-se uns aos outros. É uma pena que essa teologia não é encarada com dignidade e com respeito pelos cristãos, a compreenderem, a entenderem que dentro da igreja nós somos chamados a servir, cada um segundo a sua condição, cada um segundo aquilo que nosso Senhor chamou. Servir o outro na pregação do Evangelho, servir ao outro na distribuição da Eucaristia, servir o outro na proclamação da palavra, no canto, servir aqueles que estão em casa na transmissão, servir aquele que está doente ao levar a Eucaristia, servir aquele que está precisando de oração, rezando da minha casa por ele, não só colocando no status: estou com você, meu irmão, mas rezando, colocando o joelho no chão, servindo aqueles que já morreram, ao rezarmos, ao visitarmos o cemitério, ao aplicarmos a indulgência plenária, servir ao outro, corrigindo quando o outro de verdade sai do caminho, quando o outro descarrilha o trem da sua vida, totalmente fora de trilho. Hoje, uma das coisas que caiu no ostracismo, que não acontece mais quase dentro da igreja, essa correção fraterna. Corrigir o outro é visto como algo antipático hoje em dia. Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós entendamos que corrigir o outro, numa correção fraterna, evangélica, instruindo, é um serviço à igreja de Deus. Corrigir para amar, não corrigir para humilhar, para pisar, para ser superior, não. Mas corrigir para que o outro volte a caminhada rumo ao céu. Servir é de verdade para nós cristãos participarmos da realeza de Cristo Jesus. Participarmos da realeza de nosso Senhor. Eu estava lendo uma história de Madre Teresa,
com o Santo Padre e o Papa, Madre Teresa de Calcutá. Eu vi hoje uma rede social, uma coisinha que me chamou tanta atenção. Um diálogo ali, narrado, entre Madre Teresa e o Santo Padre e o Papa. Madre Teresa pergunta ao Papa assim: quantas horas o senhor reza? Aí o Papa achou estranho. Eu pensei que a senhora ia me perguntar outra coisa. Na caridade, o que é que eu faço? Mas quantas horas eu rezo? Aí a Madre Teresa respondeu ao Santo Padre assim: se você não rezar, você é incapaz de fazer caridade. Se você não reza, é incapaz de fazer o bem no mundo. Sim. Isso me chamou tanto a atenção. Uma coisa óbvia, mas os santos têm essas tiradas muito interessantes assim. Porque tudo aquilo que nós fazemos pelo reino de Deus deve ser derivado da nossa vida de oração, do tempo que nós gastamos com nosso Senhor, do tempo que nós perdemos com Jesus. Observem que o serviço de Cristo é a sua realeza, porque Ele é Rei, porque Ele assume a nossa condição, se faz homem, assume a nossa carne, se humilha, deixando o seu poderio, a sua realeza, para se fazer um de nós, com o único objetivo de nos elevar à sua condição, ou seja, de nos incentivar, de nos mostrar o caminho a seguir para alcançarmos o céu. Mas essa realeza de Cristo não fica só e unicamente na kenosis de deixar de ser Deus é estranho, soaria como uma heresia, mas de sair da sua realeza para assumir a nossa condição mortal. E depois, não se contentando com isso, se colocar totalmente em um pequeno pedaço de pão, um punhado de farinha e água, a sua presença real. Esse é Deus. Caiu para ser homem, caiu para ser pão. E nós, muitas vezes, não queremos perdoar o irmão. Somos mesquinhos para evangelizar e fazer o reino de Deus acontecer. Vejam que Nosso Senhor, na Santa Liturgia hoje, dialoga com Herodes, ou melhor, dialoga com Pilatos. Rei Herodes, Pilatos governador. Ele dialoga ali com Pilatos e ele diz claramente: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. É por isso que a lógica evangélica foge à capacidade mundana de entender. O mundo não entende o Evangelho, o mundo não entende a palavra de Deus, o mundo não entende o projeto de Deus. É por isso que quando nós levamos uma vida mundana, consequentemente, nós temos dificuldades de entender a palavra de Deus, de aceitar a palavra de Deus, de sermos dóceis à ação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não é Cristo quem está reinando,
somos nós que estamos reinando no lugar de Jesus Cristo. E Jesus diz: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Aqui é uma grande dificuldade que nós temos. Por quê? Porque simplesmente as pessoas vivem arraigadas na mentira. Por isso que não escutam a voz de Jesus Cristo. Porque vivem o tempo todo a se enganar. Com a pseudo-felicidade temporal que logo se esvai. A se enganar com esse mundo, a se embriagar com tudo aqui, pensando que tudo isso aqui é eterno, mesmo contemplando a morte repentina de tantos, com uma vida promissora e quem sabe até longínqua. E o Senhor diz: não, basta. Como viver a verdade no mundo de mentiras? E cada vez mais nós vemos as pessoas o tempo todo se enganando, sem entender que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a verdadeira vida, e que nós só seremos felizes quando nos rendermos a Deus. Não adianta querer lutar contra Deus, nós só iremos quebrar a cara. Não adianta querermos construir uma vida distante de Deus, essa vida vai arruinar. Não adianta sonharmos uma vida onde Deus não ocupa o lugar de centralidade, onde Deus não é o centro. É preciso que Deus seja o centro das nossas vidas. E a partir daí, nós somos capazes de fazer tudo em Deus, nos completarmos por causa de Deus e esperarmos ansiosamente o encontro definitivo com Deus. Por esses dias, eu venho muito pensando: o que é viver? E muitas vezes eu me choco como as pessoas pensam que a vida é só trabalhar, pagar os débitos, outros se embriagar, outros se prostituir e depois voltar tudo de novo. E nunca fazem coisas que perduram para a eternidade. Nunca vivem valores que forjam de verdade o caráter e nos abrem as portas do céu. Por quê? Porque isso custa. Mas é aqui que nós devemos compreender que aquele que quer reinar deve passar pelas provações do mundo sem perder a fé. Eu gosto muito de uma passagem das Sagradas Escrituras do livro do Eclesiástico, capítulo 2. Filho, quando entrares para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e te prepara para as provações, sofre as demoras de Deus. Por quê? Porque a vida, meus irmãos, é muito mais do que aquilo que nós contemplamos no horizonte. A vida é muito mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar por último distante. A vida é um mistério que só é revelado em Deus quando
de verdade Ele reina no nosso viver. Quando Ele é o centro das nossas vidas e quando nós nos tornamos seus súditos, seus escravos, seus vassalos, como a própria bem-aventurada Virgem Maria, na hora do anúncio do anjo, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, ecce ancilla Domine, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a palavra que eu vou carregar, que é o Filho de Deus do meu ventre. É assim, meus irmãos. Vejam que muitos de vocês só virão à missa no próximo domingo. No próximo domingo já é ano novo na igreja. A igreja vai começar de novo uma catequese de evangelização. Mais um ano. Estamos terminando o Evangelho de São Marcos. E a partir do próximo domingo começaremos o Evangelho segundo São Lucas, o ano C da nossa liturgia. E mais um ano de catequese, mais um ano repassando a vida de Jesus Cristo, para a gente construir a nossa vida e um dia chegar ao céu. Vocês sabem, não me custa recordar, hoje é o último dia solene desse ano B, que vai encerrar no próximo sábado. E no próximo domingo é o primeiro dia do novo ano litúrgico. Mais uma oportunidade que Deus nos dá para, repassando toda a vida de Cristo segundo a ótica de São Lucas, escolhermos Deus, fazermos a opção por Deus para alcançarmos os céus. Eu rogo ao Cristo Rei do Universo que reine nos nossos corações, que venha ao nosso encontro e que nós possamos, ao recebermos a visita de Deus, sermos por Ele fascinados e permitirmos que Ele reine nas nossas vidas, em um coração onde não exista espaço para a infidelidade, para a falsidade, para a mentira, para a arrogância, para o orgulho, onde não exista espaço no nosso viver para o relativismo, mas possamos de verdade fazer a opção todos os dias por Deus, para um dia contemplarmos o Senhor, o bom Deus, na sua glória, na sua eternidade. Cristão que luta contra o reino de Satanás edifica o reino de Cristo. Cristão que tem Satanás como seu senhor, ao fazer a sua vontade, vai para o inferno. Cristão que é dócil à ação do Espírito Santo e tem Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Rei, como nosso Senhor, vai para o céu. E já pode, desde agora, desde já, cantar de uma forma bela, solene, como o salmista cantou. Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, e refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, ou seja, Ele é o princípio, Ele é o fim. Viemos de Deus e devemos voltar para Deus. Ele é aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Como o livro do Apocalipse hoje, com toda a dignidade, assim nos diz. Proclame Jesus Cristo como o Rei da sua vida. Proclame Jesus Cristo como o Rei da sua casa, como o Rei do seu matrimônio, como o Rei do seu coração, porque assim você haverá de alcançar o céu.
Vamos ficar de pé e vamos juntos professarmos a nossa fé.